O que é encéfalo? Encéfalo é o conjunto do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sabe o que é o cérebro? O cérebro é a parte do sistema nervoso que compreende o telencéfalo e o diencéfalo. Os elementos do sistema nervoso central que ficam dentro do crânio levam o nome de encéfalo. Rogério, por que esse nome encéfalo a essas estruturas que estão dentro do crânio? É fácil. En é a mesma coisa que in, é o que está dentro. É o en, significa que está dentro. Céfalo, o que significa céfalo? Céfalo significa cabeça, tá? Em grego, céfalo significa cabeça. Tá vendo a importância da nomenclatura anatômica? Encéfalo significa que eu tenho órgãos do sistema nervoso central dentro da cabeça. É isso que significa encéfalo, dentro da cabeça. Quando a gente fala de encéfalo, um dos elementos do encéfalo é o cérebro. Ou seja, o cérebro é uma parte do encéfalo. Então, o que é o encéfalo? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Olha outra importância de você aprender nomenclatura. O cerebelo é essa coisinha aqui atrás, ó. Quando os antigos começaram a estudar, eles deram o nome do grandão de cérebro, e aí embaixo do cérebro tinha um cérebrozinho, um pequeno cérebro. É isso que significa cerebelo. Não é incrível isso? Cerebelo significa pequeno cérebro. Essa parte aqui, ó, que é a mais famosa, né, do encéfalo, o nome disso aqui, ó, é telencéfalo. Isso aqui é o telencéfalo. Sabe o que significa telencéfalo? Esse termo tele, na verdade não é tele, tá? Vem de telo. Isso aqui, telo, significa ponta. Né? Não tem quando você está estudando biologia celular a telófase? Você tem lá no cromossomo o telômero. Quando tem essa terminologia telo, significa a ponta, a extremidade. Então eles deram o nome dessa estrutura maior aqui do sistema nervoso de telencéfalo, porque ele representa a extremidade mais alta do cérebro. Não é legal isso aí? O telencéfalo é dividido naqueles famosos 5 lobos, né? Então aqui eu tenho o lobo frontal, que é um lobo mais emocional. Então vocês têm que entender que esse lobo frontal aqui, ó, ele é um lobo emocional, de raciocínio. Então vocês estão usando agora essa parte do cérebro aqui, ó, principalmente, para captar a mensagem do Rogério. Entendeu? Vocês estão usando isso aqui. Aqui é onde a gente tem memória, cognição, aprendizado. Então tem muita coisa aqui. E nesse lobo frontal eu tenho também aqui o famoso giro pré-central, que é esse cara aqui, ó, que representa a área motora do cérebro. O giro pré-central pertence ao lobo frontal. Tem gente que acha que ele pertence ao parietal. Viajou, meu brother. Pertence ao frontal. Atrás do lobo frontal, evidentemente, eu tenho aqui o lobo parietal. Esse aqui é o lobo parietal. E no lobo parietal a gente tem o famoso giro pós-central, que é esse aqui, ó. É a área sensitiva do cérebro. E entre o giro pré e o giro pós-central, a gente tem um sulco profundo aqui, ó, que basicamente é o sulco mais importante que vocês estudam em neuro. Esse aqui é o sulco central, tá? Então aqui eu tenho o sulco central. Sulco central, ele divide os lobos frontal e parietal. Um outro lobo que você está usando do cérebro aí agora, nesse exato instante, é esse aqui, ó. Esse aqui é o lobo temporal. Aqui eu tenho o lobo temporal. O lobo temporal, ele fica evidentemente na região temporal, e é um lobo que ele vai ficar dividido dos lobos frontal e parietal através de um sulco profundo aqui, ó, que é o sulco lateral, que é chamado também de fissura de Sylvius, tá? Então esse aqui é o sulco lateral. Esse lobo temporal aqui é um lobo mais auditivo, tá? Então ele está relacionado com a sua linguagem. Então, conforme eu estou falando aqui com vocês, a informação vai entrando, vocês estão assimilando essa informação no lobo temporal, e essa informação, se vocês aprenderem alguma coisa, ela será conduzida ao lobo frontal e posteriormente ao sistema límbico, onde será armazenado. Ou seja, a gente está diante de um baita de um computador. Isso aqui é um supercomputador. E vocês têm um HD violento aí para guardar informações
mas às vezes não usam ele de forma adequada. E aqui atrás a gente tem o famoso lobo occipital, e esse lobo occipital é quase que na sua maior parte aí um lobo visual, tá bom? Esses são os 4 lobos principais que a gente tem, tá? O frontal, parietal, occipital e o temporal. Se a gente abrir essa fissura de Sylvius aqui, fizer uma abertura, a gente vai encontrar um lobo profundo, que é chamado lobo da ínsula. Chamado de ínsula. Ínsula significa ilha. Então é uma ilha profunda que a gente tem aqui na profundidade do lobo temporal aqui. É o chamado lobo da ínsula. Tá bom? Então isso aqui é o que a gente encontra no telencéfalo. A estrutura interna do telencéfalo é uma estrutura bastante interessante, tá bom? Mas cada parte do cérebro trabalha como departamento de uma empresa, entendeu? Então é importante que vocês entendam isso. Então a gente tem uma área emocional, cognitiva, racional e o caramba 4, uma área motora, uma área sensitiva, uma área visual, uma área auditiva, enfim, a gente tem vários departamentos no cérebro. Esses departamentos, eles ocorrem no telencéfalo. Então, o telencéfalo é uma parte importante de integração entre você e o meio externo.